Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui fazer então a correção da avaliação 2 de lógica 2, né? Foi uma avaliação sobre, basicamente, tradução de sentenças na linguagem natural e vice-versa para a linguagem da lógica de predicados, né? Então, vamos lá. Então, são 20 itens, né? Vai do A até o T, né? Sendo que desses 20 itens, cada um vale meio ponto, tá bom? Vamos para a primeira questão. Traduza para a linguagem da lógica de predicados usando a notação sugerida. Vou pegar aqui esse bloquinho para ficar melhor da gente ver tudo direitinho, né? Então, A. Nenhum animal é vegetal. Tá. Aqui eu tenho pelo menos duas maneiras de responder essa questão. Nenhum animal é vegetal, ele pode querer dizer o seguinte: não existe um X tal que X seja animal e X seja vegetal. Né? Se não existe um X que é animal e vegetal, isso quer dizer que nenhum animal é vegetal. Quer dizer também que nenhum vegetal é animal, mas está tudo certo. Até porque isso daqui é uma proposição categórica universal negativa, né? E essas proposições elas são convertíveis. Ou seja, se nenhum animal é vegetal, nenhum vegetal é animal. Né? Tudo isso está captado aqui nessa forma. Outra maneira de eu dizer aqui seria o seguinte: para todo X, se X é animal, então X não é vegetal. Né? Todo animal é um não vegetal. Isso quer dizer que nenhum animal é vegetal. Tá? Tem essas duas maneiras aqui de responder. Claro, tem outras maneiras equivalentes, né? Mas essas daqui são as mais naturais, pelo menos. Vamos para B. Todo poeta é romântico. Isso aqui é uma universal afirmativa básica, né? Todo poeta romântico é para todo X. Se X é poeta, então X é romântico. Não tem muito o que pensar aqui nessa 2. 3. Nenhum poeta romântico vende muitos livros. Então percebam, aqui, gente, até nessa B mesmo, quando eu faço esse quantificador universal aqui para todo X, eu estou falando de todos os X que estão no meu domínio. Vamos supor aqui que meu domínio é o universo atual, o universo real. Então, quando eu falo para todo X, eu estou falando todos os X. Aí a maneira de eu restringir minha fala a poetas é eu condicionalizar sobre poetas, ou seja, eu colocar um condicional cujo antecedente é poeta. Quando eu falo assim, para todo X que é poeta, né, todo X, se X é poeta, eu estou falando para todo X que é poeta. Eu estou restringindo minha codificação. E aqui na C, a C ela não é sobre poeta, ela é sobre poetas românticos. Então eu tenho que restringir duas vezes, né? Aqui a C, como a A, também tem duas maneiras de fazer, tá? Vou fazer essa daqui restringindo a codificação e depois fazer uma com a conjunção. Então, para todo X, né, quando eu falo nenhum poeta romântico vende livro, eu estou falando o seguinte: todo poeta romântico não vende livro. Então, para todo X, se X é um poeta e X é romântico, ou seja, se X é ambos poeta e romântico, isso quer dizer que não é o caso de X vender muitos livros. Tá? Alternativamente, que pode ser até mais simples, né? Eu fazer a versão com o existencial e a conjunção. Né? Perceba que, no geral, gente, isso algumas pessoas erraram, apesar de eu ter falado isso na aula, dificilmente você vai ter uma proposição com um codificador universal que tenha um condicional. Por quê? Porque essas proposições são muito fáceis de serem satisfeitas. Tá? Geralmente você vai ter essa combinação aqui. Pelo menos quando se trata de proposições categóricas. Quando você usar o existencial, você vai usar a conjunção. Quando você usar o universal, você vai usar o condicional. Então vamos pensar aqui que esse aqui está falando. Não existe algo que seja poeta romântico que venda livros. Venda muitos livros. Ou seja, nenhum poeta romântico vende muitos livros. Tá? E primeira versão, qualquer um que seja um poeta romântico não vende livros. Né? Perceba que essa daqui, a primeira da C, é igual à segunda da A segunda da C é igual à primeira da A. Aqui, para converter,
trocar predicado e sujeito é mais complicado, né? Para converter essa daqui, aqui tudo bem, que aqui é condicional, é só trocar a ordem, não faz diferença nenhuma. Aqui teria que ser, se X vende muito livro, ou X não é poeta, ou X não é romântico, tá? D, há crianças que gostam de brincar. Então esse aqui é bem, obviamente, gente, uma existencial, né? Então, existe um X, tá o quê? X é criança. E X gosta de brincar. Também não tem muito o que pensar. Tá. Essa é aqui, né? É na aula eu até falei, né? Que eu tinha cometido um erro que eu assinalei a proposição G tanto para gostar de brincar quanto para gato. A proposição não, predicado, né? Aí eu tinha pedido para vocês trocarem, né? Então aqui eu vou trocar, eu vou botar, sei lá, B. Pode ser qualquer predicado, né? Qualquer letra, não importa. Tá? Letra E. Cachorros e gatos gostam de brincar. Então, para todo X, essa daqui tinha uma pegadinha, tá? Mas estava no livro, a gente corrigiu na sala. Teve até gente que na semana da prova me perguntou sobre isso. Para todo X, se X é cachorro ou X é gato, então X gosta de brincar. Por quê, né? É que é meio estranho, né? Por que é a sentença aqui original ela tem um I e eu traduzi com um OU, né? Porque perceba, se eu te falasse o seguinte, para todo X, se X é cachorro e gato, X gosta de brincar, eu tô falando o seguinte, que os cachorros gatos gostam de brincar, mas não tem nenhum cachorro gato. A não ser aquele desenho que tinha o cat dog, né? Mas aqui quando eu falo para todo X, se X é um cachorro ou X é um gato, X gosta de brincar. Quando eu falo isso aqui, eu tô falando que ambos cachorros e gatos gostam de brincar. Se eu tivesse colocado numa conjunção, eu estaria dizendo que tudo que é cachorro e gato ao mesmo tempo gosta de brincar. Estaria errado, tá? Isso aqui é um ou. Essa aqui a questão era um pouquinho mais difícil, né? Era para separar o aluno que vai tirar um 7 do aluno que vai tirar um 8 com a 9. Né? Esse meio pontinho aqui. 2. Aí a 2 aqui já é o contrário, né? Para cada uma das seguintes afirmações, diga se ela é. Não, diga se ela é do tipo de uma proposição categórica, se sim, de qual tipo, e dê a interpretação para ela para o português. Então, aqui uma maneira fácil de responder é simplesmente assinalar interpretação, interpretações para as letras, né? E simplesmente depois usar a leitura das proposições categóricas, todo A e B, taranã, taranã. Né? Então, X é atleta, X é bonito. Pronto. Escolhi só para ser um A e um B. Tá, a primeira. A primeira, ela é universal, tá? A gente tem aqui também um universal e ela tem uma negação aqui, tá? Então ela é uma universal negativa, tá? Ela vai dizer o seguinte: nenhum atleta é bonito. Certo? Vou só botar aqui o nome da proposição e aí você lê a partir daquela chave ali a proposição em português. Nenhum atleta é bonito. Para todo X, se X é atleta, X não é bonito. Quer dizer que nenhum atleta é bonito, tá? Então essa daqui é a resposta da 1. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Né? Aqui é nome fantasia, sei lá, e aqui eu vou botar universal negativa, tá? A segunda, ela é bem obviamente uma particular afirmativa. Né? Eu estou dizendo o seguinte, então essa aqui é a I, né? Particular afirmativa. Estou dizendo o seguinte, há atletas bonitos. Alguns atletas são bonitos. Então, todas essas são coisas em português, tá? A terceira também tem aí um pouquinho de pegadinha. Não é pegadinha, tá? Porque uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está estudando lógica é que o que a gente está nos importando, não é
a forma gramatical da sentença, não é como ela se parece, mas é com o conteúdo dela, é com o que ela está dizendo, tá? Então, essa primeira aqui, né, tem um universal e tem uma negação. Aí alguém poderia falar assim, é uma universal negativa. Muita gente respondeu assim. Aqui foi para separar também um aluno que vai tirar um 6 do aluno que vai tirar um 8. Então a gente falou isso aqui é uma universal negativa, porque tem um codificador universal e tem uma negação. Porém, a universal negativa, a forma dela é essa daqui. A negação fica aqui dentro, não aqui fora. Tá? Então aqui a gente tem um quantificador e tem a negação. Uma maneira de você entender isso daqui, né? Vamos pensar primeiro o que ela está dizendo. Você pode, uma maneira de responder é simplesmente você ler. O que ela está dizendo aqui? Nem todo atleta é bonito. Nem todo atleta é bonito. Né? Isso quer dizer o quê? Alguns atletas não são bonitos. Ou seja, essa daqui é do tipo O. Ela é uma particular negativa. Tá? Alguns atletas não são bonitos. Nem todo atleta é bonito, particular. Né? Existem atletas que não são bonitos. Né? Então, isso daqui não era necessário para responder, tá? Já dei aqui bons motivos para você entender. Mas você pode pensar o seguinte, olha só. Eu tenho essa proposição aqui, ó. Já foi dito na aula, muitas vezes, que os quantificadores são interdefiníveis, né? De modo que, para todo x, é a mesma coisa de não existe um x tal que não. Do mesmo modo, né? Existe um x é equivalente a nem para todo x não. Então, pegando aqui esse quantificador aqui, e fazendo a equivalência, eu vou ficar com o quê? Não, né? Porque aqui eu já tenho um não existe um x, não, e aqui um condicional. Né? Não é o caso de A implica B. Certo? Fazendo aqui uma tabela de verdade, gente, você consegue ver muito facilmente que, vamos dizer que eu tenho um A, eu tenho um B, eu tenho, não é o caso de A implica B, e eu tenho A e não B. Tá. Então vamos ver aqui que eu tenho B, V, F, F, V, F, V, F. Isso aqui é a tabela do condicional normal, né? Que é V, F, V, V. Só que aqui a negação fica F, V, F, F. Né? Qual é a tabela de não B? F, V, F, V. Então, A e não B. V com F fica F, V com V fica V, F com F fica F, F com V fica V. Perceba que essa tabela aqui é a mesma dessa. Né? Então, eu vou substituir. Primeiro, aqui eu vou cortar a dupla negação, porque duas negações é a mesma coisa que afirmação. Existe um x, tal que x é A e x não é B. Alguns A são Bs. Entendeu? Então, por isso aqui é uma particular negativa. Tá bom? Então, alguns atletas não são bonitos, ou nem todo atleta é bonito. Isso aqui mostra exatamente por que a particular negativa é a contraditória da universal positiva, da universal afirmativa, né? Porque a negação de todo A é B é nem todo A é B, como está aqui na H. E nem todo A é B é equivalente a alguns A's não são B's. Tá? Entende? Essa daqui é exatamente a mesma coisa. Nem todo atleta é bonito. Então, essas aqui são equivalentes, elas querem dizer a mesma coisa, tanto a H quanto a I. Tá? Por fim, a J, né? A J é uma universal negativa. Ela está dizendo não existe. Não. Perceba. Não é uma universal negativa, não. É uma universal afirmativa. O que ela está dizendo? Não existe um atleta que não seja bonito. Se não existe um atleta que não seja bonito, quer dizer o quê? Todo atleta é bonito. Então aqui eu poderia derivar aqui para vocês. Esse aqui é do tipo A. Esse daqui também. Então as questões difíceis aqui foram essa e essa, né? No caso da primeira questão,
questão mais difícil foi essa. Como eu disse, são questões para separar o cara que vai tirar um 8, 9 ou 10 e o cara que vai tirar no máximo 6. Tá? São níveis de proficiência com o cálculo de predicados. Tá certo? Eu poderia aqui fazer a derivação como eu fiz no anterior. Mas não precisa. É só eu pensar, é só eu ler o que está dizendo. Ó. Não existe um atleta não bonito. Se não existe um atleta não bonito, todo atleta é bonito. Tá? Então vamos para a letra E. Deixa eu só apagar aqui. Três. Vamos falar de amor. Sempre bom. Usando o A para X ama Y e M para Maria, simbolizem as seguintes sentenças. Aqui tem bastante, né? Isso aqui, eu acho que aqui, as últimas duas dá para fazer na própria coisa. A seguinte sentença. Maria ama alguém. Tá? Muita gente errou isso aqui, ó. M é uma constante individual. Então, M é minúsculo, tá? M não é um predicado M de X, tá? Não, a gente não tá aqui. A gente não tá aqui lendo Quine lá no sobre o que há, não. M é uma constante individual, tá? E a única relação que a gente tem aqui é A ama, X ama Y. Então, Maria ama alguém seria algo do tipo, olha só. Maria ama X. X. Só que isso daqui é uma sentença aberta, né? O X ele tá livre, não tem nenhum quantificador quantificando esse X. Qual é o quantificador que tem aqui? Olha, se eu colocasse o quantificador universal, eu estaria dizendo que Maria ama todos. Para todo X, Maria ama X. Aqui é o existencial. Existe um X que Maria ama. Existe um X tal que Maria ama esse X. Essa é a resposta. Existe um X, Maria ama X. Agora, todos amam todos. O que eu vou dizer? Todos amam a todos é o seguinte. Eu estou dizendo que para todo X e para todo Y, isso equivale. Ó, X ama Y. Então, para todo X, para todo Y, X ama Y. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu posso pegar qualquer par, qualquer dois indivíduos no meu domínio, qualquer duas pessoas aleatórias, uma vai amar a outra. Porque todos amam todos. Então, para todo X e para todo Y, X ama Y. Agora, todos amam a si mesmo. Perceba que se todos amam a todos, todos amam a si mesmo. Né? Porque eu poderia escolher duas vezes a mesma pessoa no meu par. Aí é arbitrário. Mas essa daqui, estou dizendo algo mais fraco. Estou dizendo o seguinte, para todo X, X ama X. Todo mundo ama a si mesmo. Você pode pensar que os quantificadores, como a gente podendo substituir esse quantificador, então se eu tenho para todo X, X ama X, eu posso substituir esse X por qualquer nome. Danilo ama Danilo. Sei lá, Carlos ama Carlos, José ama José, Maria ama Maria. Todo mundo ama a si mesmo. Para todo X, X ama X. Já nesse segundo aqui, eu posso substituir X e Y por nomes, inclusive nomes diferentes. Então, João ama Maria, Carlos ama Sequinzinho, sabe? Sequinzinho ama JP Marcos, esqueci lá o poema. Mas enfim, todo mundo ama alguém. Não necessariamente a mesma pessoa. Então, estou dizendo o seguinte, né? Aqui, novamente, eu vou ter duas variáveis. Só que eu não posso escrever assim, porque assim as variáveis estão livres. Né? Então, para todo X, existe um Y, tal que X ama Y. Então, eu posso escolher qualquer X aleatório. Sempre vai ter um Y, não necessariamente o mesmo Y, tal que aquele X que eu escolhi ama aquele Y. Tá bom? Alguém é amado por todos. Aqui eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo, existe um X, olha só, existe um X específico, tal que para todo Y, Y ama X. Né? Todo Y está na relação de amor com aquele X específico que existe. Tá? Agora, tá. Então aqui, isso aqui tudo, gente, foi feito em sala de aula 1000 vezes. Essas últimas duas questões também são um pouquinho mais difíceis.
como eu falei. É para separar o aluno que vai tirar 8 para cima do que vai tirar 6, mais ou menos. Tá? É questão de níveis de dificuldade. Quem é amado por todos não é amado por ninguém. Eu acho que essas duas questões ninguém acertou. Nem quem tirou. Ninguém acertou. Né? Teve um aluno que tirou 9,5, mas assim, é porque eu dei, né? Eu não corrigi as questões no geral, eu não corrigi como tudo ou nada, né? Eu dei alguns pontos por esforço, se aproximou e tal, né? Então, mas ninguém acertou completamente isso daqui. Né? Então, quem é amado por todos não ama ninguém. Isso daqui é um condicional, pode não parecer. Eu estou dizendo o seguinte, olha só. Para todo x, né? Se para todo y ama x, ou seja, se x é amado por todos, todo mundo que é amado por todos, isso que eu estou dizendo até agora, né? Porque esse quem é amado tem um codificador universal escondido. Então eu estou dizendo todo mundo que é amado por todos, para todo x, se todo y ama x, então não existe um y tal que x ama y. Aqui é uma maneira de escrever. Então, todo x, para todo x. Se todos amam aquele x, x não ama ninguém. Certo? Aqui eu posso usar o y novamente, porque olha só, esse y aqui, ele está variando sobre só essa fórmula aqui, e esse y aqui, ele está variando sobre só essa fórmula. Só o x aqui que está variando sobre a fórmula toda. Então, mas eu poderia colocar não existe um z, também não tem problema, tá? Eu poderia usar uma variável nova. Então, todo mundo que é amado por todos não ama ninguém. É isso que está dizendo aqui. Um pouquinho difícil, concordo. Mas para você tirar uma nota realmente boa, tem que estar com nível de pelo menos tentar fazer essa daqui, errar uma coisinha ou outra, mas ir no caminho certo. Quem é amado por alguém não ama a si mesmo. Então é a mesma coisa aqui, para todo x, se existe um y que ama x, né, se x, todo mundo que é amado por alguém, então ama a si mesmo. Todo x que é amado por alguém ama a si mesmo. Tá? Isso aqui é a letra Q. Então vamos lá para 4. A 4, gente, olha só. Isso aqui é uma questão de teoria das descrições, tá? Eu entendo que as fórmulas da teoria das descrições sejam fórmulas mais ou menos complexas, né? Mas, eu coloquei isso no quadro 1000 vezes. E, inclusive, antes da prova, eu coloquei no quadro as 3 respostas aqui e falei, decore isso aí porque vai cair na prova. Dei 5 minutos para vocês olharem as fórmulas porque ia cair na prova. E aqui na prova, eu coloquei os exemplos mais batidos de teoria das descrições. É os que estão no artigo de Russell, tá? Então, o rei da França é careca. Né? A ideia aqui de Russell é que essa sentença não tem a forma sujeito predicado, ou seja, eu não estou predicando do rei da França que ele é careca, até porque não existe rei da França, a França é uma democracia, né? Macron está até aqui, não tem rei da França, então o rei da França não pode ser careca, porque ele nem existe, né? Então, o insight de Russell é que quando eu falo rei da França careca, eu não estou praticando de algo inexistente que ele é a carequice, eu estou falando uma proposição complexa composta de 3 partes. Existe um rei da França, existe no máximo um rei da França, né? Porque aqui o artigo é definido, né? O rei da França. Se tivesse mais de um, eu estaria falando uma coisa falsa aqui também. Então, existe um rei da França, existe no máximo um rei da França, e quem quer que seja rei da França é careca. Tá? É isso que eu estou dizendo. Isso vai ser falso porque o primeiro conjunto é falso. Existe um rei da França. Né? Então, como é que fica isso daqui na linguagem do cálculo de predicado? Né? E aqui eu estou colocando 3 proposições separadas, mas junto elas ficariam assim, Existe um x que é o rei da França, né? Estou usando aqui a notação sugerida, e para todo y, se y é o rei da França, então y é igual a x, ou seja, a primeira parte aqui está dizendo que existe um rei da França, né? Existe um x que é r, todo y que é r é esse mesmo x, ou seja, existe no máximo o rei da França, e
x é careca. Beleza? Aqui eu teria que colocar um parênteses, né? Geralmente as pessoas não botam parênteses aqui, tá? Porque como é conjunção, não faz diferença. Mas como a gente está aqui na aula de lógica e não na aula de filosofia da linguagem, eu vou colocar o parênteses só para... Porque a gente é lógico, lógicos são chatos, né? Então eu vou botar o parênteses aqui. Então existe um x, que é o rei da França. Para todo y, se y é o rei da França, y é igual a x, então existe só um rei da França. E x é careca. Tá bom? Como é que eu falo o rei da França não é careca? Né? Aqui na aula eu já falei para vocês. O rei da França não é careca, ele é ambíguo. Eu posso estar dizendo que existe um x, que é o rei da França, e x não é careca. E eu posso estar dizendo que não é o caso de existir o rei da França. Não é o caso de existir um rei da França que seja careca. Então, a segunda aqui é a primeira opção e a terceira é a segunda opção. Então, aqui... Então, essa daqui é uma proposição falsa, né? Por quê? Porque não existe o rei da França. Essa daqui também é uma proposição falsa, porque não existe o rei da França. Então, o que ela diz? Não, existe um x, que é o rei da França, e para todo y, se y é o rei da França, então y é igual a x, e não é o caso de x ser careca. E x não é careca. Tá? Então, a negação aqui, ela está aqui, ó. Escopo estreito. Tá? Então, essa daqui também vai ser falsa. Essa primeira aqui é falsa. Eu não perguntei se aqui se era falsa ou verdadeira, tá? Mas estou só dizendo. A primeira vai ser falsa por causa desse primeiro conjunto aqui que é falso. E esse segundo vai ser falso pelo mesmo motivo. Ele tem o mesmo primeiro conjunto. Os dois estão dizendo que existe um rei da França e não existe. Então, ambas são falsas. Aí você pode pensar, meu Deus, então aqui você tem o rei da França careca é falso e o rei da França não é careca é falso? Estamos quebrando com o terceiro excluído, né? Porque ou o rei da França é careca ou o rei da França não é careca deveria ser verdadeiro, terceiro excluído. Não, né? Por quê? Porque a S é falsa e a R é falsa, mas a S não é a negação da R. A negação da R é a T. E a T, o que ela disse? Não é o caso de existir o rei da França. E para todo Y, se Y é o rei da França, então Y é igual a X e C de X. Tá? Aí aqui a negação, ela toma escopo amplo, né? Ela está negando a sentença toda. Então, como a R é falsa, então a T tem que ser verdadeira. Porque a T é a negação da R. Então, a T é a negação da R. A S não é a negação da R. Tá? A S e a R elas são no máximo contrárias. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas elas podem ser falsas ao mesmo tempo, como de fato elas são. Tá? Então é isso. Aqui, ó, eu entendo que essas fórmulas são difíceis. São fórmulas mais complexas e tudo mais. Mas assim, também nada demais, tá? Para quem está sabendo cálculo de predicado, são fórmulas até fáceis, tá? Mas isso aqui, como eu falei, são os exemplos específicos que eu coloquei no quadro. São os exemplos que estão no livro do Mortari, são os exemplos que estão no artigo do Russell, são os exemplos que eu coloquei no quadro 3 minutos antes de começar a prova e falei, esses exemplos vão estar na prova, preste atenção. Tá? Então aqui não tem desculpa. Muita gente errou, mas não tem desculpa. E a questão extra, né? A questão extra é uma questão interessante e difícil. Né? Também ninguém acertou. Para ser sincero, eu mesmo, quando tive contato com essa questão, eu não acertei. Fiquei confuso. Tá? Isso aqui eu vi no Twitter, professor, esqueci o nome do professor, falando que colocou essa questão na prova. Mas então perceba, eu coloquei a questão na prova como uma questão extra. O professor botou isso na prova como questão mesmo. Tá? Então traduza para o português essa fórmula aqui, bem estranha, né? Aqui, essa fórmula aqui, em que o operador iota, né? Iota está aqui, tá vendo? É algo que a gente não estudou, né? Mas eu estou definindo aqui. O operador iota pega uma fórmula aberta, φ, que contém x, em que x ocorre livre, e retorna o indivíduo. Ou x está o quê? φ. Né? Tá bom, então, o que ela está falando aqui, essa fórmula? Não existe um y que esteja na relação com o x tal que x está na relação. Todos esses estão na relação com x. Não existe um y que esteja na relação
ou em que não existe um y, em que o x, cujo todos os z estão na relação com x, está na relação com y. Agora, o que é a relação? X lê um artigo de y. Então vamos ver, vamos ler essa parte aqui. Parte do meio, tá? Essa parte aqui. O que essa parte está dizendo? Isso aqui é uma descrição definida, né? É o X, né? O autor, o X, que foi lido por todos. Né? O autor que foi lido por... O X que foi lido por todos. Por quê? Porque ele é o X está o quê? Todo Z leu o X. Então, o X que foi lido por todos. E eu estou dizendo desse X o quê? Que não existe um Y que ele tenha lido. Então, o X que foi lido por todos não leu ninguém. Essa aqui é a resposta, tá? É o autor. Vou botar aqui só para ficar mais portuguesado, tá? O autor que foi lido por todos não leu ninguém. Tá? Isso que quer dizer essa sentença. Que situação tornaria essa fórmula verdadeira? Se tivesse um autor que foi lido por todos e esse cara não leu ninguém. E por que essa situação não pode ocorrer? Porque se ele foi lido por todos, gente, ele foi lido por ele mesmo. Quando eu falo X foi lido por todos, eu estou implicando que X leu ele mesmo. Então, se ele leu ele mesmo, ele leu alguém. Ele leu ele mesmo. Então, é falso que o autor que foi lido por todos, é uma falsidade lógica que um autor que foi lido por todos, não leu ninguém. No máximo, poderia ter o seguinte: o autor que foi lido por todos, exceto por si mesmo, não leu. Não. Teria que ser: o autor que foi lido por todos não leu ninguém, parênteses, exceto a si mesmo. Esse poderia ser verdadeiro. Mas o autor que foi lido por todos não leu ninguém, não pode. Tá bom? Então, a gente está aqui na Semana Santa, não teve aula. Nos encontramos, eu acho que na semana que vem. Estou na dúvida se tem um feriado semana que vem também, mas eu vou dar uma olhada. Tá bom? Qualquer coisa, também na próxima aula eu vou entregar as provas de vocês. E qualquer coisa pode falar comigo, tá bom? Então é isso, um abraço, tchau.